Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Rodrigo Alvarenga, trabalho no Núcleo de Direitos Humanos da PUC Paraná, sou professor no programa de mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas e no curso de Filosofia. Essa atividade faz parte de um projeto que nós desenvolvemos por meio do Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, Mental e Políticas Públicas, que eu coordeno, que se chama, então, Aldeia Solidária. O projeto Aldeia Solidária tem dois eixos principais, um deles é o Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, que é essa edição, penúltima edição que está ocorrendo hoje, e o eixo Conversa Solidária, que desenvolve, então, um trabalho de apoio psicológico às pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade psicossocial nesse momento de pandemia. Nós constituímos uma rede de psicólogos e psicólogas para poder oferecer sessões de conversas realizadas por profissionais, não exatamente uma psicoterapia, mas é um suporte para quem estiver se sentindo mais vulnerável. Vocês podem também participar ou divulgar para quem vocês acham que esteja precisando nesse momento. Vocês encontram nos mesmos canais que ficaram sabendo dessa atividade o material de divulgação do projeto, tá? Principalmente no Facebook, pelo Núcleo de Direitos Humanos PUC Paraná. Eu queria, então, dar as boas-vindas a todos e todas, mais uma vez, e principalmente aos colegas que toparam falar para nós um pouco sobre esse tema hoje. Nós estamos aqui com a doutora Ana Carolina Bartolomei Ramos, é isso, Ramos? Oh, né? Que ela é juíza de direito, bastante engajada, faz parte do movimento aí de Juízes pela Democracia, é nossa mestranda em Direitos Humanos e Políticas Públicas na PUC Paraná, tem uma larga experiência, muito bom poder contar com você aqui essa noite. Ana, obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vindo. Obrigada, Rodrigo, eu que agradeço o convite. Nós estamos aqui também com o Renato Freitas, um grande amigo aqui, já que tem participado de algumas atividades na PUC, do Núcleo de Direitos Humanos, advogado, é mestre em Direito pela UFPR, tem pesquisa relacionada ao sistema prisional, é um grande ativista dos direitos humanos e do movimento negro. É uma honra para nós também tê-lo aqui essa noite. Renato, seja bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo, pelo convite, pela oportunidade e pela possibilidade de levantar um debate tão importante nesse momento que a gente está vivendo, de crises institucionais, enfim, as pessoas que estão no sistema penitenciário acabam sendo aquelas que têm a voz mais suprimida, né, dentre todas, né? Então, levantar esse debate é uma grande oportunidade e também uma grande responsabilidade. Obrigado pelo convite aí, tamo junto. Valeu, Renato, obrigado, é isso mesmo, eu acho que está difícil discutir alguns temas nesse momento, na atual conjuntura brasileira, é um pouco pesado, são temas assim que falam sobre vidas, sobre práticas de extermínio, né, sobre morte, portanto,
Oi, gente. Vocês não estão me ouvindo? Desculpe. Tá? Agora desculpe, eu acabei falando um monte aqui com o microfone fechado. Serginho, tudo bem? Oi, Serginho. Tá me ouvindo? Seja bem-vindo. Você me ouve bem? Estamos ouvindo. Você está com a tua câmera? Você me ouve? É um teste? Ouvimos, estamos ouvindo. Você me ouve? Sim, ouvimos. Você está me ouvindo? Tendo falha? Você tá falhando um pouco, uhum. Tá tendo falha? Tá falhando, tá vindo depois, parece. Eu estou aqui com 100% de acesso. Eu estou vendo você aqui, pode falar. Serginho? Eu te ouço, só estou testando, vendo aqui a questão do som, se está falando. Tá, a gente... Continua falhando? Um pouco, uhum, mas eu acho que é por causa de oscilação na conexão, Serginho. Eu queria, então, dar as boas-vindas ao... Quer que eu saia de volta? Não, acho que não precisa. Vamos ver na hora, no momento que for a sua fala, a gente testa novamente, tá? Tudo bem. Deve ser uma questão de conexão. Então, seja bem-vindo, professor Sérgio Luiz Nascimento. O professor Sérgio, ele é doutor em educação pela Universidade Federal do Paraná, é um membro pesquisador do Núcleo de Direitos Humanos da PUC, coordena o grupo de estudos e pesquisas sobre relações étnico-raciais e indígenas, tem pesquisa, então, na área da questão étnico-racial, pensando a decolonização, né, e todas as lutas antirracistas aí que permeiam o processo educacional brasileiro, né. O Serginho vai nos dar, assim, um olhar sobre o sistema penitenciário numa perspectiva étnico-racial. Seja bem-vindo, Serginho, obrigado por você aceitar o convite. Ok? Bom, então nós vamos dar início, pessoal, apenas contextualizar um pouco. Esse evento, ele faz parte de uma atividade do Núcleo de Direitos Humanos da PUC e do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Políticas Públicas. É organizada pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos, Saúde Mental e Políticas Públicas e faz parte do projeto Aldeia Solidária, que a gente desenvolveu agora na pandemia, com dois eixos principais: o Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, que é essa atividade, hoje, que encontra-se na sua penúltima edição, e o projeto Conversa Solidária, que visa apoio psicológico para pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade psicossocial. A gente formou uma rede de psicólogos e psicólogas para prestar um apoio gratuito nesse momento. Vocês podem se informar sobre o projeto nos canais, nas mídias aí do Núcleo de Direitos Humanos da PUC, principalmente o Facebook, tá? Nós vamos dar início, então, com a palavra da doutora Ana, que vai falar por 10 minutos, cada participante terá 10 minutos, e depois a gente abre para a discussão. Eu gostaria de informar rapidamente que nós tivemos numa situação no debate sobre o racismo, no nosso último encontro, sobre necropolítica e racismo de Estado, uma invasão de nazifascistas no momento da live, e que já deixo aqui, aproveitando que se eles estiverem aqui, eles estão calados, né? Espero que não, mas se houver qualquer tipo de problema aqui, nós vamos fazer o evento numa sala fechada, vamos continuar e projetar daí ao vivo pela página do Facebook do Núcleo de Direitos Humanos, tá bom? Então, doutora Ana, pode
dar início para nós, só fazendo favor? Posso sim. Eu primeiro dar boa noite para todo mundo, boa noite a todos e todas. Agradeço mais uma vez o convite e a oportunidade de poder estar aqui para discutir um pouco a questão da execução penal no meio da pandemia que estamos vivendo. Então, assim, eu até pensando o que eu ia começar a falar aqui, e vou começar falando, acho que o que eu sempre tenho dito, e é o que eu tenho começado já em todas as lives e reuniões que eu participei, que a questão da execução penal não é a pandemia que tem um problema, que traz um problema com relação à execução penal. A execução penal já é uma questão problemática em si, né? Eu mesma, como juíza de execução penal, costumo sempre falar que eu sou alguém que gerencia inconstitucionalidades. Meu trabalho é gerenciar violações, porque a grande realidade que eu vivo todos os dias é que as pessoas estão cumprindo pena em situação degradante, com inúmeros direitos violados, e é a partir disso que eu trabalho. Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma obrigação, uma cobrança, inclusive, social, que as pessoas, né, têm que, essa questão que a gente vive hoje, das pessoas terem que ser presas, a questão da prisão, essa onda punitivista que a gente vive, que acha que prisão é solução de problemas, a execução penal é justamente o que escancara tudo isso, toda essa vertente social que o Poder Judiciário acabou comprando e virou gestor disso, como se a gente pudesse legitimar, violar direitos das pessoas porque elas cometeram algum crime e foram condenadas por isso, em razão do crime que elas cometeram. Então, o Estado não admite que alguém pratique um crime, mas admite que o próprio Estado pratique inúmeros ilícitos com relação a uma pessoa que está cumprindo pena em situação degradante. E a pandemia, ela vem piorar esse cenário, porque se a gente está encarando um cenário de degradação humana, de superlotação, de falta de higiene, lugares sem ventilação nenhuma, é óbvio que numa... peraí. Tá, voltou? Com vírus altamente transmissível, a gente encara um problema que pode se tornar um genocídio em massa. Claro que aqui a gente já sabe que não é tão inadvertidamente assim, né, que se deixa o sistema penitenciário desse jeito, e também ninguém é tão ingênuo de achar que há uma preocupação enorme de toda a sociedade e também de quem nos governa, com o fato de que as pessoas estarem ali arriscando a própria vida. A gente sabe que, por um lado, há um exercício de necropolítica nesse sentido, né? A gente sabe que as pessoas estão lá segregadas. Quem são as pessoas que estão lá segregadas, né? A gente sabe a questão da política, a questão da guerra às drogas é um problema claríssimo que foi uma legitimação de um discurso de que a gente pode, então, segregar os indesejáveis da sociedade, as pessoas que a gente já queria afastar, é onde a gente vai lá e expõe aquele lado horroroso da sociedade, que é o nosso racismo, os preconceitos sociais, a legitimação da exclusão social com base em pobreza, muito na cor da pele. Então, o cenário que a gente encara hoje é esse, né? Um lugar que já viola, um lugar em que as pessoas já morrem, um lugar em que as pessoas já adoecem, no meio de uma pandemia, de um vírus que pode matar muita gente, numa situação que nem aquela, muito mais, numa velocidade muito maior de propagação, inclusive, de vírus, porque a gente sabe que a gente tem inúmeros casos de doença respiratória dentro do sistema penitenciário, por causa da umidade, por causa da falta de ventilação. Então, a gente tem muita gente que contrai tuberculose, bronquite, asma, pessoas jovens com inúmeras doenças, e, obviamente, com relação ao Covid-19, são pessoas que estão em risco, né? O Conselho Nacional de Justiça emitiu uma recomendação, a 62, logo que a gente começou os isolamentos sociais, em março, quando o Poder Judiciário já começou o teletrabalho, o home office,
veio logo na sequência a recomendação 62 do CNJ, prevendo várias medidas para revisão de prisões, entre várias, com relação também a gente verificar os locais e questão de situação de higiene, medidas sanitárias, mas também na questão jurisdicional trouxe um respaldo para os magistrados e magistradas que a gente pudesse amparar decisões de revisão de prisão, de concessão de prisão domiciliar, de antecipação de saída, que é uma inovação enorme, que é quando você antecipa progressões de regime, que é uma coisa que a gente não vê, a gente faz isso em mutirões carcerários, eu já fiz isso em alguns mutirões que participei, né, vários, inclusive, mas, assim, não tinha uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça dizendo que você poderia antecipar progressões com relação à superlotação, para você diminuir o impacto da superlotação e também que fossem avaliados os grupos de risco. E enumera algumas doenças, a questão de gestantes, a questão de diabéticos, hipertensos, com problemas respiratórios. Acontece que a gente está inserido num contexto do Poder Judiciário que chancela. Se é um Poder Judiciário, a gente tem que entender que se a gente está num Poder Judiciário que já chancela violações de direitos humanos, obviamente que uma recomendação, mesmo que ela venha do Conselho Nacional de Justiça, ela não foi acolhida com a vontade que a gente gostaria que ela tivesse sido. Teve muita resistência do Poder Judiciário, muita resistência do Ministério Público, muita gente não aplicou, tiveram argumentos de todas as ordens que a gente possa imaginar para dizer que não deveria se aplicar a recomendação. Os casos que eu estou tentando aplicar, a gente fez um mutirão carcerário, aplicou para inúmeros casos, eu continuo aplicando na vara de execução penal, aqui em Curitiba, mas mesmo assim, a gente não teve um efeito prático como a gente gostaria, tanto que na semana passada o Conselho Nacional de Justiça prorrogou por mais 90 dias essa recomendação e informou que as informações que eles estavam recebendo dos estados era de uma taxa de 800% de aumento de contaminação dentro do sistema. Então, o que a gente vive é um cenário desesperador, porque não foram tomadas medidas de fato efetivas. O Poder Judiciário, que eu falo, continuou chancelando, não quis assumir o seu papel de garantidor da Constituição, que é um papel do Poder Judiciário, apesar de a gente ver muito uma negação do Poder Judiciário em dizer que o Executivo que arranja as vagas, e o Poder Judiciário não tem que se preocupar com a questão de gestão de vagas, só que aqui ninguém está. Oi, Ana, só um pouquinho que falhou o seu microfone. Oi, aí. Tá. Com relação... Onde é que eu estava, Rodrigo? Me ajuda. Estava falando do Poder Judiciário. O Legislativo não tem que se preocupar com o número de vagas. Isso, tá. Então, o Poder Judiciário costuma usar esse argumento, muitos juízes usam esse argumento, que o Poder Executivo que arranja as vagas, que o Poder Judiciário vai continuar, não vai fazer essa gestão, porque não seria um papel do Poder Judiciário. Mas a questão é que o Poder Judiciário tem que se responsabilizar se é ele que está mandando as pessoas para a prisão, né? Então, eu acho que a grande questão aqui é como que o Poder Judiciário vai dizer que não é parte de um sistema que a gente sabe que tem muita prisão desnecessária, que a gente sabe que está extrapolando os limites, que a gente sabe que existem inconstitucionalidades, e o Poder Judiciário é garantidor da Constituição, logo, deveria ser o primeiro a se opor nesse gerenciamento nessa questão genocida, de colocar as pessoas em lugares que elas estão correndo risco de vida, e ao mesmo tempo, a gente vê que ainda não tem não foi assumido esse papel. Então, o que acontece hoje, o que a gente enfrenta hoje dentro do sistema, é uma isenção de várias partes. O Poder Executivo fala que não tem dinheiro para colocar, e não tem dinheiro para construir mais, e sempre tem essa questão financeira,
porque a gente está num mundo neoliberal e é isso que se aplica, tudo vira despesa, e, obviamente, o sistema penitenciário, com as pessoas indesejáveis e descartáveis lá, com um monte de corpos jogados lá, que as pessoas não se importam, né, num contexto geral, então não há uma preocupação nesse sentido, e o Poder Judiciário lava as mãos e fica nos seus privilégios, dos seus gabinetes, em sua maioria brancos, que vêm de uma situação de vida privilegiada sem nenhuma privação, querendo dizer que pode colocar as pessoas em lugares horrorosos, sem nenhuma preocupação, sem ir até o cárcere, sem pisar numa penitenciária, porque é isso que acontece, é isso que a gente vivencia, ninguém vai lá olhar também, ninguém quer encarar o que está acontecendo, e mesmo todos os movimentos que são feitos, como esse da Recomendação 62, que é um movimento, assim, louvável, que a gente tem que agradecer muito e assim, enaltecer muito isso ter acontecido por parte do Conselho Nacional de Justiça, ainda enfrenta uma própria resistência no Poder Judiciário. Então, o enfrentamento da crise, ele só amplifica. O que eu digo essa questão da execução penal, dos direitos humanos frente à pandemia, é só para a gente colocar uma lupa numa coisa que só não está exposta porque ninguém vai lá ver. Mas a hora que isso começar, as contaminações em massa começarem na mesma velocidade que a superlotação acontece, e que isso ultrapassar, porque, obviamente, que é a mesma coisa da questão da segurança pública. A gente acha que prendendo mais a gente enfrenta a questão da segurança pública, mas a gente só gera mais violência com isso, porque a gente não há ressocialização, não há tratamento penal nenhum, e com relação à pandemia é a mesma coisa. Isso vai extrapolar os muros dos presídios, existem agentes penitenciários, existem pessoas trabalhando lá, vai ter equipe de saúde, mesmo que isso seja precário e mínimo, existem pessoas trabalhando, e se isso acontecer, do mesmo jeito a gente joga o mesmo risco para a sociedade, que não encara nem o fato que não quer encarar nem o fato de que essas pessoas estão lá em risco desde sempre e agora muito mais, e também não encara o fato de que gera risco para si próprio. Acho que era mais ou menos isso. A pintura do cenário, né, doutora? Muito obrigado, parabéns. Eu acho que falar com essa experiência de quem está no dia a dia e que viu esse processo se intensificar nos últimos meses é muito importante para nós aqui, eu agradeço, né, tem coisas para se pensar diante do que você falou, mas nós vamos deixar para o final. Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, agora para o Renato Freitas. Renato? Tudo bom, Rodrigo? Beleza, estamos ouvindo. Beleza. Primeiro, boa noite a todos. Obrigado novamente pela oportunidade de falar sobre esse tema que é tão caro a mim, pela pesquisa que fiz na universidade, né? O tempo que estive na graduação, trabalhei na Defensoria Pública, na área penal, então já foi de alguma forma, o meu primeiro objeto de conhecimento ali já foi o direito penal, mas a realidade anterior a isso também, a eu ingressar na universidade, foi cheia de experiências com a instituição prisional. E a partir dessa ideia que eu tentei construir na minha dissertação de mestrado uma tese de que, corroborando outros autores, mas trazendo uma experiência muito nossa, muito brasileira, tese que, diferente da literatura clássica sobre prisão, a prisão não seria uma ilha, como esses filmes, A Ilha e tantos outros, assim, de instituições totais, né, que eles utilizavam na época, esse conceito para caracterizar. A prisão não seria uma ilha isolada da sociedade, com outras normas, outras regras, outra concepção de certo e errado, justo e injusto, e enfim, onde segundo Foucault, os ortopedistas da moral, ou seja, os psicólogos, os psiquiatras e todos o corpo de funcionários públicos que atuariam na prisão atuariam para tirar desse preso uma nova identidade, um novo surgir, uma tecnologia sobre a alma do indivíduo, né, dizia Foucault, uma conformação de um indivíduo novo. Mas a ideia que eu tento desenvolver aqui
no meu trabalho, e que eu queria um pouco expor aqui também, porque eu acho importante para que a gente compreenda mais ou menos o que a gente fala, quando se diz respeito à segurança pública e sistema penitenciário, é que aqui sempre houve um processo de erosão de fronteiras entre prisão e comunidade, fazendo com que a forma de falar, as regras de convivência e a dinâmica, seja a dinâmica criminal, mas seja a dinâmica afetiva, a dinâmica familiar, etc., seja cotidiana e numa troca intensa e permanente entre prisão e quebrada, né? As quebradas, as porções mais pobres dentro dos próprios bairros populares, né? Onde se dá uma criminalização muito mais intensa, justamente pela ausência de conhecimento, de uma blindagem de direitos das pessoas, garantias, etc. Mas, enfim, isso por outro momento. Mas a ideia é que esse campo se torna uma espécie de campo de extermínio, sabe? Porque como que a gente vai compreender o sistema penitenciário brasileiro, que é um dos países, que é o país mais violento do mundo, e já o terceiro que mais encarcera no mundo. E já está se mostrando, nesse processo recente, o mais negacionista do mundo também. O mais negacionista do mundo também. Então, a gente vive numa cultura de desvalorização da vida. E não é qualquer vida, é uma vida muito específica, pelo que me parece e pelo que as estatísticas demonstram, né? Jovens, até 29 anos, salvo engano, jovens, negros, por sua maioria, né? 60 e tantos por cento, pobres, em sua absoluta maioria, moradores de periferias de grandes centros urbanos e com ensino fundamental incompleto. Então, a educação, primeiro, você já extrai dessa informação que a educação continua sendo a única tábua de salvação para o jovem negro de periferia se manter vivo. E não criminalizado, né? Porque não coincidentemente, o mesmo perfil das pessoas que são presas são também o perfil das pessoas que são mortas, ou seja, há uma guerra, e considerando que o Estado é responsável por uma boa fração dessas mortes. A gente vê Rio de Janeiro, São Paulo, esses lugares aí no eixo, mas não só no eixo, aqui em Curitiba também é um exemplo disso. Haverá ainda as pesquisas que vão apontar o aumento do número de homicídios de acordo com o surto do Covid e com o consequente empobrecimento da população. E isso ainda vai ser estudado porque já é algo sensível. A gente que mora em periferia, a gente já está percebendo isso. Mas, enfim, esse alvo, né, essa pessoa, esse jovem negro de periferia que está a todo momento sofrendo os ataques, as ameaças à sua vida e à sua liberdade, fazem parte, estão inscritos dentro de um poder de domínio de nação do nosso Estado moderno. E é mais ou menos nessa linha que eu parto da minha pesquisa, que eu parto também para a gente fazer os devidos questionamentos aqui, para a gente colocar um pé no concreto, né? Porque se tem um processo que a Lava Jato e todas essas operações e essas crises institucionais muito bem demonstraram para a gente, é que o poder político, quando necessário, ele sobressai os outros poderes como força, né, que a gente está vendo, o Estado, em última instância, é um monopólio legítimo da violência, então, como força, ele se sobressai sobre os outros poderes, e também é manuseado. Esse movimento de politização do judiciário que a gente está vivendo é bom quando a gente acha que o objetivo é justo, mas é ruim quando a gente acha que há uma ingerência do judiciário nas outras áreas. Ou seja, não deveria ser, deveria haver um sistema maior de freios, contrapesos, etc. Mas, enfim, o local exatamente que eu quero chegar hoje, se constrói a lei e se faz a discussão no nível abstrato, com o legislativo, com o judiciário, com as possíveis interpretações e aplicações numa política de redução de danos, como bem faz a nossa colega juíza, mas imagino que numa perspectiva muito mais concreta, que é a seguinte: saiu uma reportagem no Plural da da Isabel Kluger, que é uma pessoa que eu não conheço, mas nutro grande simpatia, porque vejo que é uma militante autêntica aí da causa dos direitos humanos também, e que ela faz parte do conselho da comunidade que visita as prisões. O conselho visitou algumas prisões ali e percebeu que
era dado tiro de borracha nos presos durante a madrugada, o SOI vinha e jogava spray de pimenta nas pessoas, na pele delas, ou dentro do X, né, e fechava a portinhola para que se asfixiassem lá dentro. Estava jogando água na madrugada, fazendo blitz, né, para dar geral durante a madrugada, também fazendo as pessoas ficarem nuas ou seminuas num corredor, algemadas, até que todas as revistas acabassem. Estão retirando luz das celas, né, e do espaço que é para ser da meia-noite às 7, mas diz que às vezes é 9h30, 10 horas da manhã, segundo o relato dos familiares de presos, e eles não têm luz, não, a água também está sendo racionada, e racionada não pela escassez, está sendo racionada por uma política de ingerência, e essa política que é o maior perigo, eu imagino. Algumas pessoas dizem, tem um ditado, né? O problema da ditadura não era o Geisel, era o guarda-belo da esquina, né? Mais que o Geisel, não que ele não fosse o problema, claro, mas o guarda-belo da esquina dava a interpretação e a execução desse ordenamento da forma que melhor lhe aprovesse ali, né? Então, o elemento do racismo e do classismo, que constrói esse inimigo da nação, e que dentro do sistema penitenciário a gente tem diversas denúncias, e mesmo assim não consegue encontrar um mecanismo que faça com que essas denúncias surtam algum efeito prático, ou seja, para que essas torturas parem de acontecer, porque ainda não pararam. Pelo contrário, elas estão aumentando, porque agora tem uma proposta de containers para o armazenamento de presos. As pessoas estão entrando no sistema penitenciário sem fazer o teste para saber se é portador de coronavírus ou não. Então, você imagina, você está numa cela já superlotada com diversos problemas respiratórios, porque a tuberculose ainda não morreu dentro da cadeia, né? Pelo contrário, pessoa que tem de 5 a 8 anos de cumprimento de pena, muito provavelmente já teve tuberculose em algum momento da sua passagem no sistema penitenciário. Então, e essa pessoa está vindo entrar alguém que, primeiro, nem deveria estar ali, por estar furtando alguma coisa, por estar traficando em pequena quantidade, já que não é um crime contra a vida de ninguém, em tese, é a saúde pública, que é um bem que ninguém consegue conceituar, e essa pessoa está chegando e oferecendo esse risco de contração do vírus. Então, você consegue imaginar o nível de ansiedade e de opressão que um sistema, que além dessa opressão psicológica, agora, nesse período de epidemia, também tem a opressão tradicional de entrar na cela de uma pessoa desarmada no meio da madrugada, dar tiro de borracha, jogar pimenta para, de alguma forma, curvar essas vértebras que ainda, de alguma forma, resistem, mesmo nos confins do esquecimento, enterrados vivos por um país em que a gente vê que o judiciário caiu em crise porque também se demonstrou uma instituição corrupta, com grandes ambições políticas, com grandes pactos de poder, e que não necessariamente são cientistas e dão respostas na imparcialidade de um computador. Então, todas essas crises aí estão fazendo com que as pessoas que mais sofrem, que são quem moram nesse campo de extermínio, estejam encurraladas. E como todos sabem, quando você encurrala um animal, seja ele humano, seja ele qualquer outro animal, quando você encurrala ele, ele ataca. Nesse momento que ele ataca, está lá o sistema penitenciário e a segurança pública para encontrá-lo, né? Para dar o flash ali e para julgarem ele a sua vida toda por esse momento. Então, a gente tem que enfim, saber primeiro, agora para iniciar, desculpe eu ter tomado todo esse tempo de fala, mas eu acho que a gente tem que iniciar uma conversa que dê conta de explicar porque hoje, nesse exato momento que a gente está falando, para diversas pessoas do ramo jurídico, da inteligência, né, as pessoas que constroem a opinião pública nos ambientes em que frequentam, porque hoje, em 2020, a gente não faz com que esse jovem negro da periferia, com um ensino fundamental incompleto, esteja lá sendo torturado num sistema penitenciário aqui do lado da nossa capital, e a gente não consegue tomar uma medida jurídica, ou mais que isso não alcança a pauta da mídia, nem a tradicional e também nem a alternativa. Qual é o nosso problema o que causa essa falência civilizacional? Essa é a minha primeira provocação, hein? Tamo junto. Muito bem, Renato, muito obrigado. Assim, excelentes
observações, cara, muito bom mesmo. E, infelizmente, é isso. Eu acho que o termo correto é campo, né? O conceito é campo de concentração, e estamos diante agora de uma intensificação dessa prática de extermínio, né? Quase como se fosse uma espécie de solução final, no sentido nazista do termo, aonde algo que já não funciona, solução para redução da superlotação, que é exterminar mesmo, deixar que o vírus condene essas pessoas à morte, né, e se estabeleça aí uma prática realmente genocida. Eu acho que por isso que a gente está aqui, em alguns momentos, sempre fazendo essa relação. Acho que o país inteiro está passando por isso, né? Embora ainda não se tenha bem claro do que se trata, mas trazer a questão da ideologia nazifascista para pensar esses fenômenos aqui no país se torna realmente muito importante, embora se banalize em alguns casos. É inevitável nós fazermos essas observações e essas analogias com, né, esse de concentração que nós vivenciamos aqui no nosso sistema penitenciário, sistema carcerário. Muito obrigado. Depois a gente discute e a provocação, né, fica realmente aí para a gente ir pensando enquanto isso. Depois você retoma. Muito obrigado. Sérgio Luiz Nascimento, doutor Sérgio, está por aí? Está nos ouvindo? Tudo. É o seguinte, quando você está... Você me ouve, né? Sim. Ana? Vocês estão me ouvindo? Câmara. Estão ouvindo bem? Estamos ouvindo. Nós vamos tentar desligar a câmera aqui para ouvir. Tudo bem, então. Se não estiver ouvindo, você sabe me dar um toque, por gentileza. Porque quando eu recebi o tema, né, execução penal, direitos humanos em tempos de pandemia, assim, toda vez que a gente é desafiado, né, a refletir sobre um tema que é, de certa forma, multifacetado, né? Ele é multifacetado né, sobre o mundo social, né? Que você tem ali, por exemplo, 3 grandes temas, né? Execução penal, direitos humanos, né? A própria pandemia, que nos possibilita aí N reflexões, inclusive que foi muito bem já colocada pelos palestrantes. A gente tem, de certa forma, num primeiro momento, a tendência de querer dividir, né? Vou dividir cada um para ver se eu consigo compreender melhor, né? Os conceitos e aquilo que são apresentados pelo tema, né? Então, o que a gente faz geralmente, né? Tem uma dica, a gente estuda, lê, né? Tenta realizar as conexões, tenta, de certa forma, identificar autores e autoras que possam se subsidiar, de certa forma, em relação à sua reflexão, né? E muitas vezes aqui parece ter diferentes faces, de certa forma nos obriga e nos desafia a ter que uni-los, né? Eu estou falando isso tudo até mesmo porque, quando eu recebi o tema, eu tentei, no primeiro momento, estabelecer uma análise de conjuntura e uma análise estrutural. De certa forma, essa análise estrutural já foi apresentada, né? Muito em função, inclusive, de alguns números. Se você tem hoje, por exemplo, em torno de 67% da população carcerária é negra, e se a gente for imaginar que nós somos, segundo o IBGE, 54% da população. Nós somos 54% da população, e hoje estamos beirando aí os 67%, 69%